Olá você, estamos de volta para o nosso último encontro. Você que está fazendo oficial Polícia Militar de São Paulo. E nós estamos aqui nesse último encontro para fecharmos a segunda prova. Fizemos duas provas, né? Faremos ao final desses 30 minutos, teremos feito duas provas inteiras da VUNESP, né? Que é a sua instituição, que é a sua banca, e você terá condição de avaliar e ver se cumpriu os nossos objetivos, que são, né, conhecer essa banca, saber o tipo de cobrança, a forma, o modo como ela se estabelece e também perceber ou verificar se você tem alguma dúvida a mais, alguma dúvida extra, quais são as aulas que você precisa consultar um pouquinho mais de perto para ficar tudo bem, para você saber, ter a certeza de que você irá gabaritar esse concurso, ok? No encontro passado, nós paramos na questão 9, são 15 questões esta prova, e a questão de número 10 não é vinculada a nenhum texto, a partir da 11 sim, né? Mas a questão número 10 vai falar sobre regência. Vem comigo. Assinale a alternativa em que a preposição destacada obedece ao princípio de regência da norma padrão. Eu quero que obedeça. Vamos lá. Carambola e laranja são as frutas a que mais aprecio. Dona Catarina, de quem ganhei muita carambola, vivia em Cataguases. Em geral, discordo com quem gosta de frutas azedas. Elas não me apetecem. Hoje são comuns nas feiras frutas em que não dispunhamos antigamente. Até hoje, prefiro comprar frutas na feira de vendedores por quem confio. Ai, ai, ai. A gente pode, inclusive, começar de baixo para cima, né, gente? Ruim demais, né? Ó. Hoje, prefiro comprar frutas na feira de vendedores, né, por quem confio, né? Por vendedores a quem confio, por exemplo, mas não por quem. Hoje são comuns nas feiras frutas em que não dispunhamos. Né, frutas que não dispunhamos, né? Não em que não dispunhamos. Em geral, discordo de quem gosta de frutas azedas. Né? Você não concorda e nem discorda com, né? Com ninguém. Ninguém vai concordar com você. Né? Vai concordar com você, mas vai discordar de você. Desculpem aí. Né? Então, discordo de quem gosta, né? Concordo com quem, discordo de quem, ok? Carambola e laranja são as frutas a que mais aprecio, as quais mais aprecio ou as frutas que mais aprecio, ok? Então, o que sobra? Sobra dizer que Dona Catarina, de quem ganhei muita carambola, então foi ela que deu, então de quem ganhei, correto? Vivia em Cataguases, ok? Então, os alunos são bem focados numa regência para crase. Então, é legal estudar a regência, de uma maneira geral, a crase está dentro da regência. E uma outra coisa que é legal para a sua banca, tem lá a aula de regência, tem regência nominal, regência verbal, mas tem lá também, né, casos especiais de regência. Então, é só você colocar aí em casos especiais de regência, tá bom? Ok? Muito bom. Vamos passar para a última parte dessa prova, que tem um texto. Né? Eu disse a vocês que geralmente, se a gente retomar aqui essa prova com 15 questões, nós também vimos 2 textos nela. Então, é a média de textos da sua prova, são 2. Quando temos 10 questões somente, ou quando temos 15 questões. Média 2, ok? Muito bem. Vamos devagar aqui, então. A vida de Virginia Woolf, de 1882 a 1941, que sempre se orgulhou de ser autodidata, pode ser resumida através de uma das suas obras. A Viagem, The Voyage Out, escrito 26 anos antes de ela morrer, foi seu primeiro romance, mas pode ser definido
como livro sobre a sua vida. Nele, a reconhecida autora britânica reflete sobre suas preocupações, as pessoais e as do momento social que lhe coube viver no começo do século XX. Suas paixões e suas insônias. E tudo isso com o estilo literário em constante experimentação, procurando sempre a identidade própria de personagens com grande sensibilidade e nostalgia. Desde seu início na literatura, Virginia Woolf sempre quis ampliar suas perspectivas de estilo para além da narração comum, com fios condutores guiados pelo processo mental do ser humano. Pensamentos, consciência, visões, desejos e até odores. Perspectivas narrativas definitivamente incomuns que incluíam estados de sono e prosa de livre associação. Sua técnica narrativa do monólogo interior e seu estilo poético se destacam como as contribuições mais importantes para o romance moderno. Com 9 romances publicados e mais de 30 livros de outros gêneros, Virginia Woolf é considerada por muitos a autora que mais revolucionou a narrativa do século XX e que mais defendeu os direitos das mulheres por meio de seus textos. Ok? Vamos lá. De acordo com o texto, uma palavra que caracteriza a escrita de Virginia Woolf é alienação, concisão, originalidade, impessoalidade, convencionalismo de convenção. Quando a gente pede para exprimir uma ideia numa palavra, embora não seja uma questão considerada difícil, essa é uma questão que traz dificuldades para o aluno. A gente precisa pensar um pouquinho assim, ó, qual é o caminho ou o movimento que eu vou fazer para ter muita certeza de que eu vou atingir o objetivo de colocar em uma palavra só aquilo que quis dizer o texto. Bom, esse é um texto que vai narrar sobre a história de alguém, vai fazer alguns comentários. Então, geralmente, essas pistas, né, elas têm lugares no texto, né? Então, aqui, ela vai apresentar a personagem, vai falar das 2 obras dela, né, e do que ela fez. Só que, olha só, o que começa a caracterizar? Tudo isso com o estilo literário em constante experimentação, procurando sempre a identidade própria de personagens, com grande sensibilidade e nostalgia. Tá? Tem mais um pouquinho, né? Porque ele vai dizer no segundo parágrafo que ela queria ampliar as perspectivas, né? Os desejos e tudo mais, né? Então, o que a destacou? Né? São desejos, perspectivas narrativas incomuns. Incomuns. Outro, se ela revolucionou, é porque ela não fazia uma coisa igual a de outras pessoas. Tá? Então, ela é considerada a autora que mais revolucionou a narrativa do século XX. Ok? Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Ok? Então, se a gente voltar no texto, porque às vezes o aluno fica muito incomodado, o aluno fica muito ansioso por terminar a prova de português, porque tem outra para fazer. Só que o texto tem que ser um aliado, ele não pode ser uma guerra. Ele não pode ser uma guerra. Ele tem que ser o nosso aliado. Tá? Então, o que a gente vai pensar? O que vai ter na nossa mente aí? Nós vamos pensar sempre assim. Bom, quando, né, o autor pôs alguma pista, tem lá para a gente achar essa palavra. Então, é preferível ler de novo e com calma
entre aspas, perder um pouquinho de tempo do que você se embolar nesse processo. Tá? Então isso para a gente precisa ficar aí claro como a luz do dia. Bom, então vamos lá. O que vai caracterizar então? Qual que é a palavra? Veja, alienação jamais. A gente vai eliminando assim, né? Convenção. Quem faz o convencional faz o que é batido, concorda? Tá batido, tá tudo igual. Ok? Depois, impessoalidade. Não, a obra dela tinha assinatura, né? Ela sabia o que ela estava falando. E o texto não fala nenhuma, né? Porque veja bem, impessoalidade é esse distanciamento. Não, né? O texto vai dizer, olha, que ela estava em constante experimentação e que ela buscava a identidade própria dos personagens com sensibilidade e nostalgia. Né? Então, não há como pensar aqui que ela colocaria esses personagens, ou ela escreve de forma impessoal. Não, ela é completamente pessoal nos seus arranjos, tá? Naquilo que ela, no modo que ela vai atuar. Então, o que vai acontecer? Ficou claro? Então, convencionalismo, alguém que segue convenções, então é o trivial, é o básico. Concisão é algo resumido, não tem nenhuma pista no texto para falar que é conciso. Alienação, quer dizer, alguém que é alienado é alguém que não transgride, ao contrário, ela é revolucionária. Então, o que nos sobra aqui? Facinho, facinho, a originalidade. Ela era, sem dúvida nenhuma, original, tá? Beleza. Questão de número 12. Uma frase coerente, tem que ver, né, Carol? Uma frase coerente com o que se afirma no primeiro parágrafo e escrita em conformidade com a norma padrão é. Então, aqui são duas coisas, tá? Coerente faz uma alusão em relação ao sentido do texto, tá? O texto é coerente ou não é coerente, tá? Então, em relação a isso. Até aqui, ok? Tá bom. Aí, o que vai acontecer? Além disso, então eu tenho que estar com o meu primeiro parágrafo claro na minha cabeça para eu ver se é coerente a reescrita que se apresenta na questão, eu ia falar 12, né? E uma outra coisa, se isso está correto de acordo com a norma culta da língua. Então, são duas habilidades. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos para o primeiro parágrafo. O que o primeiro parágrafo faz, Carolzinha? Apresenta aqui, ó. A vida de Virgínia, que sempre se orgulhou de ser autodidata, pode ser resumida através de uma das suas obras, A Viagem, escrito 26 anos antes de ela morrer. Foi seu primeiro romance, mas pode ser definido como livro sobre a sua vida. Nele, a reconhecida autora britânica reflete sobre suas preocupações, as pessoais e as do momento social que lhe coube viver no começo do século XX, suas paixões e suas insônias. E tudo isso com estilo literário em constante experimentação, procurando sempre a identidade própria de personagens com grande sensibilidade e nostalgia. Não pode ter preguiça, gente. Tá? Tem que voltar. Então, vamos lá. O que o primeiro parágrafo fez? Ele apresentou a autora. A autora foi apresentada, tá bom. Então, vamos lá. Essa questão, na verdade, ela é de relação lógico-semântica do período composto. Olha aqui. Ainda que tenha sido escrito 26 anos antes de Virginia Woolf morrer, A Viagem pode ser definido como livro sobre a sua vida. Até aqui, essa tá verdadeira. Esse combina. E esse ainda que traz uma justificativa assim, olha, mesmo o livro sendo 26 anos antes dela morrer. É nesse sentido. B. A Viagem pode ser definido como livro sobre a vida de Virginia Woolf, na medida que foi escrito 26 anos antes da morte da autora. Pode na medida aqui, Carol? Né? Não. É na medida em que. Ou você escreve a medida que, e esse A vai ter crase, porque a preposição está aqui. Ou você escreve na medida em que
a preposição sai daqui e vai para cá. Eu explicito, tá? Uma outra coisa, então tá errado do ponto de vista da norma culta da língua, mas ainda tem um outro problema. Quando você coloca na medida em que ali, mesmo que se tivesse em que, tá? Você coloca uma explicação que ela é como se eu dissesse assim, ó, pode ser definido como livro que defende a vida dela, né? Porque foi sendo escrito quando ela tinha 26 anos. Isso não tem sentido. Uma biografia é feita no final da vida da pessoa. Então você vai contar, você já é velhinho ali, ou então você é um fenômeno, uma pessoa muito interessante para poder falar, né? Mas então, essa pessoa, ela tá com uma idade muito avançada, ela considera que ela já fez tudo que ela tinha para fazer, ela escreve uma biografia. Uma biografia escrita 26 anos antes, o pressuposto é que, poxa, agora que vão acontecer nos próximos 26 anos da minha vida, e assim eu espero que aconteçam muitas coisas muito boas e muito diferentes. Então, como é que escreve uma biografia 26 anos antes? É nesse sentido. Então, quando você usa na medida em que, parece que isso justifica ser escrito no período que ainda faltavam 26 anos para ela morrer. E não, isso não faz sentido, tá? É 26 anos antes, por incrível que pareça, é como se fosse assim. Letra C. O livro A Viagem for escrito 26 anos antes que Virginia Woolf morreu. Opa! 26 anos antes que Virginia Woolf morreu. Por isso pode ser definido como um livro sobre a sua vida. Oi? Isso aqui não dá de jeito nenhum, né? Que morreu no passado. Antes que Virginia... 26 anos antes de Virginia morrer. Agora, 26 anos antes que Virginia morreu, não cabe. Tá? Então, esse também não cabe. Letra D. Tendo em vista ser escrito 26 anos antes de Virginia Woolf morrer, A Viagem possa ser definido como livro sobre a sua vida. Esse não precisa nem... Qual que é a vantagem da sua prova? Cá para nós. Tem umas dicas aqui, né, gente? Cá para nós. Então, A Viagem possa ser definido? Pode ser definido, ok. Né? E na letra E? A Viagem pode ser definido como livro sobre a vida de Virginia Woolf, o que justifica por ter sido escrita 26 anos antes da morte da autora. Oi, né? Não dá. Pode ser definido como livro sobre a vida de Virginia Woolf, o que se justifica por ter sido escrita 26 anos antes da morte da autora. Não, né? Aí eu vou voltar no que eu falei na letra B, né? Ele pode ser definido como livro sobre a vida, apesar de ter sido escrito 26 anos antes da morte da autora. Então é um contraponto, é um contrassenso. Ele não pode ser definido porque ele foi escrito 26 anos antes. Não. Repito, biografia a gente escreve em anos finais. Então o que nos resta aqui? Nos resta a letra A. Ok, gente? Até aqui tranquilo? Muito bem. Questão de número 13. Está escrito em conformidade com a concordância da norma padrão este livre comentário sobre o texto. Concordância, tá? Letra A. Eu vou ler devagar para você ir pegando aí, tá? As personagens de Virginia Woolf dispõem de grande sensibilidade e densidade. As inquietações que couberam a ela registrar em seu livro têm origem autobiográfica. A escritora sempre buscou meios para que suas perspectivas de estilo se ampliassem. Trata-se de obras densas que enfocam a natureza humana em sua complexidade. A narrativa do século XX foi revolucionado pelos escritos de Virginia Woolf. Pronto? Já matou algumas, vamos começar pelo fim. A narrativa foi revolucionada pelos escritos. Concorda?
Trata-se de obras densas que enfocam a natureza humana em sua complexidade. Essa está correta. A escritora sempre buscou meios para que suas perspectivas de estilo se ampliassem. As inquietações que couberam a ela registrar em seu livro têm origem autobiográfica. Né? As inquietações têm origem autobiográfica. São muitas inquietações. Né? As inquietações que couberam a ela registrar, ok. Tem origem, tem no plural. E esse não, professora, mas e a reforma ortográfica? Esse não perdeu o acento? Não, claro que não. Quem perdeu o acento circunflexo é o crer, lever. Os verbos crer, dar, ler e ver. No plural, não tem mais acento circunflexo. Mas o tem sem acento é singular. E o tem é o plural. Outra, as personagens de Virgínia dispõem de grande sensibilidade e densidade. Ok? Então, assim, ó, para quem revisou concordância e esse para casa meu já era velho, honestamente, tá tudo fácil aqui. Agora, para quem tá um pouquinho perdidinho, vai ter que voltar lá e ver. Tá bom? Tá. Questão de número 14 e penúltima. Considerando-se o emprego do acento indicativo de crase, um substituto correto para a expressão destacada no trecho do texto está entre colchetes em. Eu vou ler devagar para você marcar. Olha, a vida de Virginia Woolf pode ser resumida através de uma das suas obras, A Partir. Foi seu primeiro romance, mas pode ser definido como livro sobre a sua vida, a respeito da sua vida. A reconhecida autora britânica reflete sobre suas preocupações, dedica-se à reflexão. Perspectivas narrativas definitivamente incomuns que incluíam estados de sono, as quais a autora que mais defendeu os direitos das mulheres por meio de seus textos se voltou a defender. Ok? Beleza. Então, o que está pedindo aqui? Veja bem. Um substituto correto para a expressão destacada. Então, olha só. A partir não vai ter crase, porque é diante, né, dessa expressão. A vida pode ser resumida a partir de uma das suas obras, sem crase. Então, essa está errada. Foi seu primeiro romance, mas pode ser definido como um livro sobre a sua vida. Né? Tá bom. A respeito da sua vida, sem crase, é o respeito. Né? Então, um é verbo, o outro é masculino. A reconhecida autora reflete sobre suas preocupações. Então, a reconhecida autora britânica dedica-se à reflexão sobre suas preocupações. Certíssimo. Quem dedica-se a algo, à reflexão, obrigatoriamente essa crase deve existir. Perspectivas narrativas definitivamente incomuns que incluíam estados de sono, né? As quais incluíam estados de sono. Né? Aqui é diante de verbo, então não vai ter isso aqui, não pode. E o último, a autora que mais defendeu os direitos das mulheres por meio de seus textos. A autora que mais se voltou a defender, crase diante de verbo, de jeito nenhum. Então, de novo, né, pessoal? Mais uma vez. O que a gente precisa? Revisar. Então, agora eu pedi para vocês revisarem regência, casos especiais de regência, aí você vê crase. Se você já tinha visto crase, volta lá em regência e casos especiais de regência. Né? Como eu havia dito, as questões que mais envolvem regência que caem é crase. É a crase na regência. Mas não custa nada, mas nada mesmo, você, de alguma maneira,
né? Ver outros verbos que não aquelas preposições, né? A preposição que está ligada à crase, que é o a, mas ver outras regências com outros verbos, com outras preposições para se preparar para essa prova, ok? A última questão vai dizer: assinale a alternativa em que a colocação de ambos os pronomes destacados nas expressões está de acordo com a norma culta padrão. Vou ler também, para você marcar. Nem sempre nos damos conta da importância de preservarmos-nos da exposição pública. Ainda encontram-se pessoas dispostas a fazer amigos fora das redes sociais, atitude que traria-lhes mais privacidade. Nos propomos ajudar em tudo e concentraremos-nos nas causas mais urgentes e humanitárias. Viam-se pessoas revoltadas que não tinham conformado-se com a perda de suas casas durante o incêndio. Esforçam-se para que as mensagens do celular não distraiam-nos durante o expediente. Tem coisa que a gente lê errado, de tão errado que tá, a gente vai quase que automaticamente corrigindo. Então, vamos lá? Primeira coisa, que assunto que é esse que eu tenho que revisar? Colocação pronominal e usos e funções de alguns oblíquos. É isso que você vai revisar, tá? Então, vamos começar de baixo para cima. Já tem um erro grande aí. Esforçam-se, ok. Não se pode começar com próclise, para que as mensagens do celular não nos distraiam durante o expediente. O não atrai a próclise. Viam-se pessoas revoltadas que não tinham se conformado, porque isso aqui é uma expressão negativa, com a perda de suas casas. Nos propomos ajudar, nos propusemos ajudar, né? Em tudo e nos concentraremos. Aqui está tudo errado, né? Porque, na verdade, a conjunção atrai a próclise, né? Aí, aqui, tudo bem. Se você quiser colocar, nos propomos ajudar em tudo e nos concentraremos nas causas mais urgentes e humanitárias. Então, você vai ter que mexer. Ainda é uma expressão adverbial, então se encontram pessoas dispostas a fazer amigos fora das redes sociais. Atitude que lhes trariam mais privacidade. Que lhes traria por quê? Não, trariam, né? São pessoas dispostas. Por quê? Porque o que atrai o oblíquo? Só sobrou a letra A, né? Nem sempre é uma expressão adverbial que atrai a próclise. Então, nos damos conta da importância de preservarmos-nos da exposição pública. Aqui você vai escolher que preposição não atrai a próclise. Então, você vai usar ênclise. Posso usar de nos preservarmos? Pode. Aqui você pode escolher. A pergunta que não quer calar é: deu para dar uma clareada no tipo de cobrança e naquilo que você pode ter dúvida e que você deveria revisar mais? Se sim, o meu objetivo foi cumprido. O que eu desejo para você é uma ótima prova, desejo sucesso, desejo que você consiga, né, se Deus quiser, conquistar seu objetivo e quem sabe, no dia que eu estiver aí nas ruas de São Paulo, você vai parar, me reconhecer e falar: professora, tô aqui, ó, fardadão, fardadona, quem me deu aula foi você. Quem sabe, né? Sucesso, pegue ainda algumas aulas minhas, dê uma revisada. Se você está assistindo minhas aulas com um tempo maior até o dia da sua prova, eu desejo que você dê um pulo lá, né, ainda, reveja aquilo que você tenha alguma dificuldade, né, a prova, porque eu não sei exatamente se você está assistindo minha aula, por exemplo, em maio, né, sua prova é 30 de junho, se você está ainda em junho, no início de junho, meio de junho, se você estiver no finalzinho, o bicho está pegando, mas vale a pena perder umas noitezinhas de sono, que é para tirar total nessa prova. Não desista, eu vou ficar aqui torcendo por você, dê notícia lá nas redes sociais, ok? Sucesso, tudo de bom. Tchau!